Boa tarde, pessoal. Vamos a mais uma aula do curso de Linguagem de Programação e Paradigma de Programação Orientada a Objetos. Vou maximizar o resumo aqui para vocês. Apenas um erro de concordância. Tipos de referência se iniciam com a primeira letra em maiúsculo. Em outra aula nós vamos discutir que Java é uma linguagem case sensitive, ela é sensitiva a letras maiúsculas e minúsculas. E também parece que tem um errinho aqui, quando a gente usa, por exemplo, a classe string, nós podemos reutilizar o método length. Length, que retorna o tamanho da minha string. Arrumando esses detalhes, nós vamos para a aula de hoje. Já estamos no episódio 14. Bom, nós vamos começar na aula de hoje, onde nós paramos na aula de ontem. Vamos falar um pouco, dentro dos tipos de referência, do valor null. O que vem a ser o valor null? Null é um valor especial que indica que uma referência não está apontando para nenhum objeto na heap. Este valor pode ser atribuído ou testado apenas com referências e não com tipos primitivos. Então, existe um valor especial para tipo de referência, que é o valor null, que vai indicar que aquela variável de referência no momento não aponta para nenhum objeto na heap. Nós podemos fazer um pequeno teste aqui para vocês entenderem melhor isso aí. Suponha, por exemplo, que eu tenho um hóspede. Vou chamar esse hóspede de Florentino. Definir uma variável do tipo referência do tipo hóspede. Mais uma vez, o fato, isso é uma convenção, não é uma obrigação da linguagem, mas nós vamos trabalhar muito com essa convenção de começar sempre nome de classe com letras maiúsculas. O meu H aqui, letra maiúscula. Então, Florentino é um objeto do tipo hóspede, é uma referência para um objeto na heap do tipo hóspede. Mas vamos supor que você tente, nesse momento, exibir, por exemplo, o nome do meu hóspede. O NetBeans está apontando alguma coisa aqui, vamos ver o que ele está falando. Está falando que a variável, esse é um warning e não deu um erro, mas está falando que a variável Florentino não foi iniciada. O que acontece que Florentino, por ser uma variável local, ela precisa ser iniciada. Mas de qualquer forma, vamos tentar só compilar isso aqui. Eu vou parar exatamente nessa linha aqui, para a gente tentar ver se ele consegue deixar para a gente demonstrar a questão da variável null. Então, eu parei exatamente nessa linha, system.out.println. Podemos verificar aqui, pelo meu depurador, que a minha variável chama-se Florentino. Vamos tentar achá-la aqui. Deixa eu só verificar em qual linha que eu estou.
E no meu caso eu tive um erro em tempo de compilação, então eu não consegui nem mostrar para vocês. Isso acontece basicamente porque as variáveis de instância elas são iniciadas automaticamente, mas as variáveis locais não. Para resolvermos isso, suponha, por exemplo, que eu tenha atribuído o valor especial null para o meu objeto florentino. Vamos tentar mais uma vez depurar isso aqui para vocês verem o que vai acontecer. Variáveis locais. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou passar essa linha em verde. No momento que eu passo essa linha em verde, a minha variável florentino, que é uma referência para um objeto na heap, ela é iniciada. E conforme vocês podem ver, ela não aponta para nenhum objeto de nenhum tipo na heap. Ela é iniciada com valor null. A consequência disso é que se eu executar essa próxima linha, ele vai tentar a partir da referência chamar um método getNome no objeto na heap. Só que como não tem objeto na heap, eu tenho null, eu vou ter um null pointer exception. Vamos executar essa linha. Foi gerada uma exceção chamada null pointer exception, justamente porque eu tentei acessar um método de um objeto que ainda não foi instanciado na heap. No momento que eu defini minha variável, eu atribuí o valor para ela como null. Então, o objeto só existe na heap a partir do momento que eu dou um nil no meu objeto e associo esse nil, através do sinal de igual, com o meu tipo do lado esquerdo aqui, conforme nós já vimos anteriormente. Nessa linha, por exemplo, número não está apontando para null, apesar de integer ser um objeto. Null está apontando para um objeto que foi instanciado a partir do operador nil. Então, para resumir essa parte do curso, nós temos vários tipos de dados. Nós temos os tipos primitivos, que não são objetos. São 8 tipos primitivos dentro da linguagem, alguns para números inteiros, outros para números reais, uns para caracteres e outros para tipos lógicos. E nós temos os tipos de referências, que são todos os demais tipos que eu tenho dentro da linguagem. Tipos de referência são variáveis que apontam para objetos na heap. Seja esse objeto uma string, um hóspede, uma receita, um recibo, um catálogo de produtos. Ou seja, tudo que pode ser apontado na heap a partir de uma referência é um tipo de referência. E para os tipos de referência nós temos um valor especial que é o valor null, que indica o valor inicial para o meu tipo caso eu não tenha ainda instanciado o meu objeto na heap. Eu vou aproveitar a deixa que nós comentamos e vou fazer uma outra sessão aqui. Vamos falar sobre convenções. Vou chamar de nomenclatura. Apesar disso não ser obrigatório, vocês têm que saber que Java é uma linguagem case sensitive. O que significa? Significa que ela diferencia maiúsculas de minúsculas. Dessa forma, as variáveis hóspede e hóspede são todas variáveis distintas perante a linguagem, porque há uma diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas dentro da linguagem. De qualquer forma, apesar de não ser obrigatório, nós costumamos ter um padrão de nomenclatura para todos os elementos que constituem uma classe quando a gente está programando. Então, costumamos usar uma convenção. De novo, não é obrigatório, mas altamente recomendável para nomear os identificadores em Java. Qual é essa convenção? Classes iniciam com a primeira letra em maiúsculo. Caso seja uma palavra composta,
a primeira letra de cada substring é em letra maiúscula. Exemplo de nome de classes: hóspede, catálogo, produtos. Observe como é um identificador composto. A primeira letra começou com C maiúsculo, e como é uma palavra composta, a segunda letra da segunda subpalavra, se podemos dizer assim, também está em maiúsculo. Já os métodos iniciam com a primeira letra em minúsculo. Vamos copiar aqui. Caso seja uma palavra composta, a primeira letra a partir da primeira palavra é em letra maiúscula. É maiúscula. Vou colocar os nossos exemplos aqui. Calcular imposto. Get nome. Imprimir. Uma coisa interessante que vocês podem notar também, e já vale a pena a gente ressaltar, é que normalmente classes são substantivos. E normalmente métodos são verbos, ações. Pacotes tudo em letra minúscula, separados por ponto. Exemplo: br.com.pagliares.sistema x.telas. Ou, por exemplo, java.util. As minhas variáveis, elas também seguem as mesmas diretrizes para escrita de métodos. Se inicia com a primeira letra em minúsculo, elas não são ações, né? São estados. Caso seja uma palavra composta, a primeira letra também é maiúscula. Nome de variáveis, por exemplo, hóspede. Imposto a pagar. Data de nascimento. Alguns exemplos de variáveis. Apesar de nós não termos aprendido ainda, nós temos na linguagem constantes. Nós vamos aprender em outras aulas como definir constantes. Tudo em maiúsculo. Se a palavra for composta, separadas por hífen. Na verdade é por underline. Por exemplo, pi. Um outro exemplo aqui. Força, gravidade. E o mais importante é de vocês aprenderem essas dicas e serem consistentes. Todas as classes, basicamente, da linguagem Java seguem essa convenção. Então, torna mais fácil, no momento que você olhar para um determinado identificador na linguagem, você saber, por exemplo, se ele é uma classe. Nós vimos aqui string, como começa com letra maiúscula, nós sabemos que string é classe. Na próxima aula, nós continuamos a discussão. Até lá, pessoal.